Nós vamos falar um pouco a respeito da importância da mudança do homem e, para isso, nós fomos buscar, não sei se você está lembrado das Seleções Rígidas, lembra dessa revista? Não, não deve. Ela é uma acusadora de idade terrível. Mas, enfim, não sei nem se existe ainda. Ela existe ainda? Uau, que beleza! Pode ser contemporânea, então não tem problema. Bom, mas essa história você encontra nela. Em 1963, na Guerra dos 7 Dias, acho que quem não está lembrado leu a respeito, né? Quando houve um conflito entre árabes e israelenses e durou 7 dias. A partir daí nós tivemos o problema do petróleo, né? Que teve a crise do petróleo a partir desse período. Foi, entre outras guerras que tiveram lá no Oriente Médio, muito séria. Poderia ter havido, apesar de ser uma guerra tão curta, poderia ter havido um terceiro conflito mundial. Um mais recente, também com grandes riscos, e aqui a imprensa deu uma certa abafada, foi a Primeira Guerra do Golfo. Foi muito sério. Foi mais sério do que nós pudéssemos imaginar, próximo de um conflito de natureza mundial. Bom, enfim, graças a Deus, essas situações não aconteceram e, né, vamos esperar que não tenhamos mais grandes problemas para daqui para o futuro. Mas essa história está registrada, como dissemos, nas Seleções, onde, para a negociação durante a Guerra dos 6 Dias, nós sabemos que existem negociações que acontecem, né, nos bastidores. E se reuniu na casa, na época do responsável pela ONU, em Nova York, se reuniram os chefes de Estado dos países que estavam em conflito, ou seus representantes. E ele tinha, o responsável da ONU tinha um garoto de 5 para 6 anos de idade. E quando chegaram os representantes e se colocaram numa sala, porque eram de uma maneira completamente secreta, não é? Essa reunião, se colocaram dentro de uma sala, o garoto entrou na sala. Entrou na sala e disse: papai, venha jogar futebol comigo. Aí ficou aquela situação complicada, né? Deixa esses homens aí, vamos jogar futebol. Ficou aquela situação complicada, a babá entrou logo em seguida, ele não entendeu, a esposa não estava em casa, a babá pegou o menino e retirou o menino. Eles iniciaram a reunião, o menino entrou novamente na sala, escapou da mão da babá, entrou na sala e disse: papai, deixa esses homens aí, vem jogar futebol comigo. Aí a babá entrou atrás e ele questionou, ela disse: mas ele me escapa, né, muito ativo, e quando vi ele já tinha entrado aqui, disse: mas tome alguma providência. Bom, não deu outro, o menino bateu na porta pela terceira vez, a porta já estava trancada, ele bateu na porta e então o cidadão fez o seguinte: ele pediu licença para os representantes todos, abriu uma revista e tinha um mapa mundi. Ele pegou o mapa mundi, recortou em pedaços, levou para o menino e disse assim: olha, o papai vai fazer o seguinte, o papai tem um compromisso muito importante, uma reunião importante, e você faz o seguinte: você monta este mapa, quando você terminar, o papai vai jogar futebol com você. Bom, deve ter fechado a porta, como ele tinha retalhado o mapa mundi, se ele vai terminar esse mapa na outra reencarnação, né? Acabou o problema. Alguns minutos depois, o menino entra na sala de novo e diz: papai, eu já resolvi, já montei o mapa. Disse: mas como você fez? Disse assim: foi fácil. Atrás tinha o rosto de um homem. Eu montei o rosto do homem e consertei o mundo. Não é verdade? Se nós trabalharmos essa questão, como mudar o homem, é fazer a dita cuja da reformulação.
na hora que nós fizemos a reforma, na hora que nós consertamos o nosso íntimo, nós consertamos o mundo. Que ninguém espere dos outros, de autoridades, desses, daquele. Está na mão de cada um de nós, sim ou não? Está na mão de cada um de nós. Cada um de nós tem uma ponta de responsabilidade, sem a necessidade, evidentemente, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Lembrando, nós até já dissemos numa outra palestra aqui, mas vale a pena. A grande maioria já deve ter assistido ou lido a Alice no País das Maravilhas, né? E é significativo quando a Alice se encontra com um gato que fala, né, que está em cima de uma árvore, e ela pergunta para o gato: para onde vai este caminho? Ele diz: para onde? O gato responde com uma pergunta: para onde você quer ir? Ela disse: eu não sei, eu estou perdida. Diz: para quem está perdido, qualquer caminho serve. Não é verdade? Ou seja, em relação à reformulação interior, nós precisamos definir objetivos. Definir objetivos, nós sabemos que nós tivemos 15, 20 objetivos, nós não temos objetivo nenhum, né? Nós podemos ter 2, 3 no máximo e focarmos nesses aspectos. Focarmos aspectos que são interessante verificar. Habituados, viciados na condição de olharmos para as coisas que não são agradáveis, porque é o que chama a atenção, é o que sai da normalidade, né? É o que sai da normalidade. Se eu sair daqui e for mordido por um cachorro, isso é comum, não dá notícia, não é verdade? Mas se você souber que eu saí daqui e mordi um cachorro, aí você vai me colocar em tratamento de desobsessivo, não é verdade? Porque eu tenho um problema. Mas eu vou virar notícia, porque saiu da normalidade. Quando nós olhamos a população mundial, mais de 7 bilhões de pessoas, quantas criaturas saem da normalidade? É um número muito pequeno. Um estudo apresentado na ONU concluiu que 1% da população mundial, 1%, faz o mal com consciência de causa. 1%. Dá 700 e poucos mil pessoas. Muita gente é por desconhecimento, é por ignorância, não tem noção, e é simples entender. O mal acontece pela ignorância do bem, não é verdade? Ou seja, ele faz para ele o bem. Então o que é o mal, o que é o bem? O mal é quando é bom só para mim. Não é? Porque o outro, eu não estou preocupado com o direito do outro. O bem é quando é bom para mim e para a coletividade. Então muitos estão na ignorância em relação a essa condição. Então fazem o bem para eles e obviamente ignora o coletivo. É ignorância e não foco, conscientização de fazer a prática para prejudicar o outro. Objetivamente, sabe o que está fazendo. E sim, é uma questão de ignorância. E é uma realidade. Nós não podemos negar a questão da evolução. Porém, nós precisamos ver a questão da própria base da doutrina que chama atenção sobre isso em relação a nós. Como é que a gente vai fazer a reforma íntima? A reforma íntima é conhecer-se, é analisar-se. A psicologia, a psicanálise diz a mesma coisa. Autoconhecimento, né? Aliás, o próprio Sócrates, 500 anos antes de Cristo, já indicava a condição de nós nos conhecermos. Quando a gente se conhece, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos gerenciamos. Quanto mais nós nos gerenciamos, menos problema a gente tem na vida. Ou seja, quanto maior o autoconhecimento, são 4 caixinhas que eu adoro trabalhar com elas. Quanto maior o autoconhecimento, menos determinismo. Quanto maior autoconhecimento, maior livre-arbítrio, menos sofrimento. Está na mão da gente, não está na mão de A, de B, de C. Lembre-se sempre disso. Uma pequena equaçãozinha. Mais conhecimento de si mesmo, ou autoconhecimento,
menos determinismo, menos a gente vive ao sabor das emoções. Consequentemente, maior livre-arbítrio, maior liberdade. Obviamente, menos sofrimento. Essa é a dinâmica do espírito. A evolução do espírito está nessa situação. O que fala o Kardec a respeito? É imprescindível a mudança de hábitos. É substituição de hábito. A gente não acaba com o hábito, nós substituímos. Se eu tiver o hábito de falar mal da vida alheia, eu preciso substituir o hábito. E não posso ficar mudo. Não é fato? Não posso ficar mudo. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um prazer enorme em, de repente, falar mal da vida alheia. Então eu falo mal da vida alheia 12 horas por dia. Então eu tenho que fazer uma proposta. Não, tem gente que vai mais longe. Tem gente que consegue ser melhor até, mais especializado. Aí, o que eu tenho que fazer? Uma proposta em relação a isso. Não dá para eu ficar 12 horas mudo, não é assim? Então, a partir do dia seguinte, eu vou falar mal 11 horas e 55 minutos. Os outros 5 minutos eu falo bem. Ah, mas não tem graça. Claro que não. Eu me habituei a sentir prazer naquilo que me faz mal. É tão impressionante que mais de 1 bilhão de criaturas no mundo têm o hábito do cigarro, ou seja, têm dependência do cigarro. Mais de 1 bilhão de criaturas no mundo. É desse 1 bilhão de criaturas, a informação não chega neles? Em certo percentual considerável chega, mas o indivíduo ele já está habituado, ele já se habituou, ele está já viciado, não só física como psiquicamente, ele tem a dependência e mesmo que ele tenha a informação, ele sente prazer naquilo que lhe faz mal. Então, como fazer isso? Nós precisamos fazer a substituição. Para fazer a substituição, sentir prazer naquilo que faz bem para nós. Vai demorar, porque nós estamos viciados na situação. A mesma coisa em relação a Deus. Mesma coisa. Deus, né, nós nos habituamos, nós nos viciamos na condição de que Deus castigava as criaturas. Ele beneficiava a uns e castigava a outros, não é verdade? Isso foi tão fortemente arraigado, principalmente nas culturas que tiveram a religião católica. Isso não é crítica, isso é histórico. A religião católica ou religiões dogmáticas, isso foi tão fortemente colocado que qualquer coisa que acontecia com um indivíduo que fosse desagradável, ele levava imediatamente à condição de ser punido por Deus. Quando na realidade é uma necessidade de mudança de hábito. Ninguém é punido pela divindade, a divindade nos ama integralmente. O fiel da balança é a nossa consciência, que se de repente cada vez mais esclarecida, nós tomamos medidas para nós não repetirmos erros, senão nós vivemos ao sabor das emoções e colhemos aquilo que plantamos literalmente. Por isso, o que a gente falou a resposta... Opa, voltou para trás aqui. E o Kardec vai dizer o seguinte, não adianta fazer só prece, porque a prece não oculta a falta. O perdão só é obtido, o perdão é questão interior, mudando-se de conduta. Ou seja, o que é o perdão? É eu refazer a situação ou fazer melhor a partir de hoje. É eu ter humildade de pedir perdão. Pedir perdão e resolver a situação. Se o outro não me perdoa, é problema do outro. O importante é que eu tome uma atitude. Não adianta eu ficar, não é só fazendo prece, é necessário que eu tenha atitude. E o que Jesus diz a respeito disso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade são as leis de Deus, onde elas estão inseridas em nós mesmos. Quando nós conhecemos as leis de Deus e vivenciamos, nós nos libertamos de quem? De nós mesmos, dos nossos preconceitos, das nossas manias, das nossas queixas. Não é? Nós nos libertamos de nós mesmos. Nós efetivamente vamos trabalhando essa questão de nos reformar. E passamos a ser espíritas autênticos, que na verdade é uma questão de vivência, de aplicação, de exemplificação e transformação. Veja que não é uma relação de ser santificado ou coisa do gênero.
saímos, vamos neutralizando a natureza animal que nos escraviza, né? Que é o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, não é o sexo, é a sensualidade, a questão do desequilíbrio. Então veja, nos permitimos escravizar, né? Através de alguns desses aspectos, existem outros, né? E vivemos essa natureza animal, quando precisamos, na realidade, viver a natureza espiritual. Até porque Teilhard de Chardin é que diz, nós não somos seres humanos tendo uma experiência sexual, espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, o que é muito diferente. Isto aqui para nós é passagem. É passagem. Isso também não significa que, não é, tem muito espírita que, para tirar o corpinho em relação ao trabalho, diz assim, eu estou aqui só de passagem. Como se a Terra fosse, na verdade, uma zona de conforto, um resort para ele passar só de passagem. Nós estamos aqui porque nós precisamos desta oportunidade para o exercício de qualidades que estão potenciais, umas, outras já em desenvolvimento. Aqui é que vai para a prática. Nós, em matéria de plano espiritual, às vezes, se é que nós temos consciência quando estamos na dimensão espiritual, fazemos lá uma preparação. Vamos preparar a situação. Então, a gente faz lá uma programação. Aí chega aqui e tem o beneplácito do esquecimento, que aí, de repente, você pode ter filho, pode ter pais, que são aqueles que, de repente, foram inimigos, ou não necessariamente. E passamos os exercícios. E é o exercício, é a prática que solidifica as questões desses potenciais. É exatamente o exercício. Nós vamos praticando e vamos fortalecendo as questões desses potenciais que nós temos, que Jesus vai dizer que nós somos deuses. São esses potenciais. Então a gente, por exemplo, perdoa por exercício. A gente não perdoa, não é? Por uma questão de comando, é por exercício. Nós, então, quando perdoamos e temos a situação resolvida, os nossos irmãos cariocas dizem que quando não dá mais gastura, está resolvido. Se a gente perdoou, mas ainda está dando gastura, pode estar a caminho. Porque a gente tem perdão de curto, médio e longo prazo, não é verdade? É assim, depende da situação. Nós temos que fazer um exercício. E aí, quando nós trabalhamos a natureza espiritual, nós somos livres. E é evidentemente que a liberdade está naquilo que a gente acaba de ver com o ensinamento de Jesus e no cultivo do amor ao próximo. Como é que a gente pode se conhecer? Kardec tem no Evangelho segundo o Espiritismo essa colocação, pela transformação moral e esforço empreendido no domínio das más inclinações. Aí está o espírita. Ele é um indivíduo que está trabalhando, exercitando-se para dominar suas más inclinações e melhorar-se moralmente, não como usos e costumes, mas dentro dos aspectos das leis divinas, que não tem característica religiosa. São situações naturais, como o próprio Jesus veio viver naturalmente. Jesus vivia o amor, ele não implementou uma religião. Nós é que transformamos religião com os ensinamentos do Cristo. Ele vivia a realidade da doutrina do amor. Era exatamente baseado no aspecto do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que a ciência vem trazendo para nós em relação a essas questões de nós trabalharmos em nós mesmos? Uma pesquisa feita, não precisamos ler todo esse quadro, mas é interessante notar o seguinte: verificou-se que as condições que o indivíduo vive, as vibrações, ou seja, nós somos criaturas que nós oscilamos em relação à nossa existência. Quando nós estamos oscilando
em relação àquilo que está acontecendo conosco, é tão interessante que mapearam em relação à questão de temperatura no corpo. E esse mapeamento, as cores quentes indicam um aumento da atividade biológica e cores frias representam a diminuição. Então, eles fizeram um levantamento, colocavam o sujeito, faziam um MRI e, obviamente, de acordo com aquilo que o indivíduo estava sentindo. Então, em matéria de reforma íntima, até a ciência nos traz informações para que nós prestemos atenção em quem? Em nós mesmos. Veja, quando a gente tem raiva, olha como fica a situação do nosso corpo. Quando você diz assim, estou pegando fogo de raiva, está mesmo. Está mesmo, evidentemente que está. E o que está acontecendo nessa situação é que nós estamos destrambelhando o nosso organismo. A ciência não admite alguns cientistas ou médicos, sim. Né? Criaturas que, por exemplo, guardam mágoa, têm rancor e coisas do gênero, são predispostas a vários tipos de cânceres ou várias doenças de natureza obscura. Olha aqui o que acontece no corpo quando o indivíduo está odiando alguém. Por exemplo, quando a criatura está com desgosto, não é? Ela se apaga. Não é verdade? Ela se apaga. Quando você está com desgosto. Desgostoso, você se apaga. Então, veja se não vai se predispondo a enfermidades. Então, não é vírus e bactéria que nos pega. É o espírito, somos nós que abrimos ao núcleo da célula, porque nós temos a chave, seja consciente ou inconsciente, nós abrimos o núcleo da célula e aquele RNA-M, que é o RNA mensageiro, leva para dentro do núcleo da célula o estado que o espírito oscila. Se eu estou desgostoso, é este comando, esta mensagem que eu boto para dentro do núcleo das minhas células. Eu não tenho de quem reclamar, não é verdade? Mas tem mais. Olha quando o indivíduo está em depressão. Ele fica praticamente obscurecido o centro e frio ao redor. A questão da depressão. Outra, orgulho. Então, quando a gente está bem assim, tem orgulho, a gente está queimando por aqui. Ó. Depois tem também desprezo. Olha como as cores mostram a situação da como o indivíduo oscila e o que acontece no corpo físico. Isso não é pesquisa espírita, não é? Isso é uma pesquisa científica. E esse aqui, por exemplo, tristeza. É muito semelhante à questão da depressão, está percebendo? É muito semelhante à condição que fica. Esta aqui é ansiedade. Por isso que você tem, por exemplo, todo sujeito que é ansioso acaba tendo algum problema estomacal, já percebeu? Tem úlcera, tem gastrite e daí por diante. Né? Porque olha onde é que geralmente vibra, né? Nesta região. Tem infarto do miocárdio, olha que maravilha. Porque é aqui que tem maior atividade. Agora, se de repente nós estamos felizes, olha que beleza. O indivíduo irradia luz. O corpo todo dele irradia luz. Aqui não é cor que seja prejudicial para a criatura. E se o indivíduo está amando? Olha que fantástico, né? Como a pessoa se beneficia ela mesma. Então veja, até por uma questão de fazer o bem, para nós, essa questão de trabalharmos esses aspectos é extremamente importante. Querem ver como é simples? Quer dizer, aparentemente, dá para começar logo um trabalho de análise, de autoanálise, fazendo o seguinte. Por exemplo, não pensar mal em relação ao próximo. Essa é a posição moral mais elevada. O indivíduo que já não tem mais automaticamente uma visão do outro como uma criatura que seja problemática. Porque não adianta não falar já é um caminho, mas é olhar uma circunstância, uma situação
e não ter e não pensar mal em relação ao outro. É a posição mais elevada. Pensar mal ainda, mas conseguir repelir. Tipo, a gente está na casa espírita e lembra de algum desafeto e começa a pensar nele. Você é miserável. E aí, mas de repente dá aquela assim, puxa, eu não devia estar pensando nisso aqui dentro. Mas, né? Começa... Porque não é possível que ninguém, que a pessoa não possa ter nada de bom. É impossível que exista alguém que não tenha nada de bom. Mas é que a maneira da gente ver o outro é que ele não tem nada de bom. Por quê? Porque nós projetamos no outro aquilo que nós somos, seja consciente ou inconscientemente. Ponto. A gente projeta no outro aquilo que, às vezes, está no item C aqui, ó. Pensar mal e gostar dos pensamentos. É ser adúltero consigo mesmo e, inclusive, a possibilidade de estar influência negativa sobre a questão de espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, não fazendo uma influência diretamente em nós. Significa dizer o seguinte, a conclusão do item C, né, quando nós estamos inseridos, o ato não foi materializado porque ainda não houve oportunidade. É tão simples assim. E quando a gente sai do corpício, na hora do sono, aí se não materializa o ato aqui, vai materializar o ato lá. Porque de uma maneira ou de outra a gente vai atrás daquilo que nos interessa. Nós atraímos e somos atraídos vibratoriamente, magneticamente para situações de pessoas às quais nós tenhamos interesse. E na realidade, reforma íntima não é um processo de fora para dentro. É um trabalho que se faz gradativamente. Ou seja, essa mudança, essa proposta de mudança, ela tem que ser gradativa. Não é uma coisa que a gente vá fazer aos trancos e barrancos. Não adianta forçar a natureza. Tem que se trabalhar gradativamente. Nós dissemos, é um exercício, ele tem que ser para e passo. Dê um foco em alguma coisa, quando se conscientiza, já é uma evolução enorme. Porque, via de regra, nós às vezes vivemos no automático. Quando nós nos conscientizamos de uma atitude, já há um avanço enorme porque nós racionalizamos. Querem ver um exemplo bem simples? Nós trabalhamos durante muitos anos com treinamento profissional e dessas fases de treinamento era para pessoas falarem em público. O executivo que, por exemplo, não consiga falar em público, não tenha uma boa apresentação, ele tem problema de carreira. Existem determinados vícios de linguagem que a pessoa, como é vício, ela não racionaliza. Então, por exemplo, em 3 minutos, por vezes, a pessoa falando, ela chega se ela usa o né como uma muleta, ela chega a falar 50 nés em 3 minutos. Quando você diz, olha, em 3 minutos que você falou 50 nés ou 50 tá. Já conversaram com alguém que usa o tá? Tá. Chega uma hora que você ouve só tá, não é verdade? Porque você acaba se fixando no tá. Então você fica esperando o tá. Quando não vem o tá, você fica ansioso para que venha o tá, não é? Aí a conversa mesmo você não presta atenção, porque ficou só no né ou no tá. Né, tá, né. Ou entende, né? Tem um entende. Entende. Chega uma hora que você só fica ouvindo o entende. Muito bem. Quando você diz para o indivíduo, você em 3 minutos falou 50 tás. Os outros dizem, não é possível. Não, é possível. Passe a prestar atenção. O que acontece? Ele levou para o racional e passa a prestar atenção e começa a se corrigir. Porque ele racionalizou. É exatamente essa proposta que o próprio Emmanuel faz através da psicografia de Chico.
Quando a gente descobre, quando nós racionalizamos um aspecto, não significa que ele está resolvido, mas significa que nós abrimos a porta para trabalhar com ele. Eu conheci um cidadão numa casa espírita que ele disse que ele ia para casa, no percurso de casa, morando em São Paulo, ele discutia com Deus de um mundo. Ele fechava as pessoas fechavam ele no veículo, ele abaixava o vidro, falava umas abobrinhas, ouvia tantas outras, assim, etc. Mas isso aí não era o tom central da situação, o ponto central. Ele chegava em casa e aí na hora da mesa do jantar ele contava para a esposa e para os filhos e ficava todo mundo no mesmo clima das discussões que ele tinha, etc. O garoto já ficava com a faca esfaqueando o bife, para ver. Bom, chegou um dia que alguém falou para ele, escuta, você não só vive uma situação, mas como você ainda se responsabiliza levando para as pessoas que estão na sua casa. Então, não é só o seu problema. Você tem um problema e tem a responsabilidade daquilo que você está fazendo para os outros. Não é verdade? Porque você está levando a situação para dentro da tua casa, para os seus familiares. Eu disse, e aí, o que você fez? Ele disse, eu já não comento mais. Ele continuava brigando no trânsito. Ele só não comentava mais em casa. Veja, é um avanço. É um avanço. Por isso que e não é um trabalho feito de uma hora para outra. Ela tem que ser gradativo. E não vai ser de dentro para fora e ninguém vai fazer por você. A gente até trouxe aqui um pedacinho de um filme que é um grupo de espíritas que eles fazem filmes bastante curtos e colocam no YouTube, que são os Amigos da Luz. E esse fala exatamente do assunto que nós estamos tratando. Dá uma olhadinha. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa? Não. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma na senhora? Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntima? A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não muito. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições. Ah, mas quem não tem, né? Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demora na fachada, se te leve. Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora, como é que fica por dentro? Mas nem com souvenir? O que a gente tem que fazer, pessoal, é conosco mesmo, né? Não dá para terceirizar, porque senão seria tão simples. Nós pegaríamos o corpo, traríamos no centro espírita, deixava o corpo lá e depois vinha voltar, né? Como a coisa não funciona assim, é de esforço de cada um de nós. Muita paz a todos. Muito obrigado. Olá. Olá. Nós vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos. Logo depois dos nossos avisos, teremos o passe e a nossa cantina. Quero agradecer ao Humberto pelo trabalho da noite de hoje. Maravilhoso como sempre. E vamos aos avisos.